Gênesis capítulo 8, onde nós continuamos o relato do grande dilúvio, só que a partir de agora a gente vê retratando o recuo das águas e o aparecimento da terra seca. Esse capítulo vem enfatizando para a gente a espera, a paciência que resulta na renovação e numa nova aliança com o Senhor. O texto começa falando assim: Deus lembrou-se então de Noé. E será que Deus havia se esquecido de Noé em algum momento? Esse lembrou aqui do original hebraico é zacar. Só que a gente tem que lembrar que Moisés que estava fazendo a narração de acordo com a visão de Noé. Então é óbvio que Noé estava se sentindo esquecido pelo próprio Deus. Só que Deus jamais se esqueceu dele. E existe um momento de silêncio na vida de todos nós que nós nos achamos desamparados pelo próprio Deus. Só que nós temos que compreender que desse período de silêncio existe um tratamento, existe algo acontecendo dentro de nós, dentro das nossas vidas. E quando vem falando que Deus se lembra de Noé, as escrituras elas sempre se referem a isso como se fosse um momento muito preciso. Então a gente sabe que teve uma intervenção divina no momento oportuno. Não, Noé ele não havia sido esquecido por Deus em momento nenhum. Deus agiria no momento exato, no momento correto, oportuno. Então o texto continua falando: e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas então começaram a baixar. Então a gente vê que essa narrativa do dilúvio aqui, ela vinha seguindo firme. Era uma trajetória severa da parte de Deus, de juízo de Deus, que vinha como julgamento e como punição para toda a humanidade pecaminosa. Só que agora, daqui para frente, nós vamos ver realçando esse propósito redentor do próprio Deus para com todos aqueles que guardaram seu coração em fidelidade a ele. Verso 2. Então fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida nos céus. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. Então a gente vê um sincronismo perfeito da parte de Deus nesse número aqui de 150 dias. Por quê? Segue o mesmo padrão temporário que falou que as águas precisavam subir, prevalecer sobre a terra, vencer sobre toda a criatura, sobre todas as pessoas. O prevalecer é isso, é estar firme diante daquela situação. As águas estavam vencendo e foram 150 dias. E da mesma forma que elas gastaram, elas permaneceram 150 dias, aqui elas demoraram 150 dias para acabar. O verso 4 fala assim: no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. É interessante a gente ver que o texto não diz que a arca ela parou no pico do Ararat, que ele tem aproximadamente 5.300 metros de altura, mas pode também ter parado lá em cima. Isso a gente vai ficar sem saber. O que a gente precisa compreender aqui que esse Ararat atualmente é na Turquia, na atual Armênia. Pode até mudar os nomes, mas a localidade é a mesma. O texto continua falando: as águas continuaram escoando até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas, ou seja, até as montanhas ficaram submersas, o que me leva a crer que pode sim as águas do dilúvio terem coberto totalmente o Monte Ararat. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na sua arca. Então, mais uma vez, a gente vê aqui essa sincronia do tempo que fica bem presente nos relatos que nós lemos nas Sagradas Escrituras. As chuvas, elas prevaleceram por 40 dias. A gente vê no capítulo anterior, versículo 12. Depois, os topos das montanhas apareceram. Então, passaram 40 dias até abrir essa janelinha que o próprio Noé tinha feito. Verso 7. Esperando que a terra já estivesse descoberto, Noé soltou um corvo. Todavia, este ficou voando ao redor. A gente tem alguns aspectos quando se trata desse animal, o corvo. Na cultura rabínica, esse animal ele é visto com uma reputação meio negativa, que é sempre associado a forças e ações demoníacas. As letras que formam a palavra corvo no hebraico é O-R-E-V, Orev.
E essas mesmas letras, só que escritas ao contrário, escreve-se em hebraico a palavra mal. Então, algum propósito tem aqui e a gente não sabe, porque senão o próprio Deus ele tinha especificado para a gente. Então, a gente fica dentro do aspecto de conjecturas. Só que dentro da palavra de Deus, em Provérbios 30:17, o corvo é citado para poder explicar a providência de Deus a respeito das suas criaturas. Por quê? É um animal que vive em lugares solitários, que tem escassez de comida, que muitas vezes se alimenta de restos mortais. Então, quando esse animal ele é solto ali, talvez Noé ele não tivesse um apreço muito grande por ele. Talvez Noé ele pudesse soltar um outro animal que tivesse mais pares. O corvo só tinha um par, só tinha ele e a corva. Não sei se ele soltou a corva e ficou o corvo, né? Então, talvez Noé, por não se importar com ele, se soltasse, se perdesse aquele animal, para ele não tinha diferença nenhuma. Mas isso, como eu já disse, são apenas conjecturas. É isso que a gente pode imaginar diante desse animal, dentro da cultura rabínica e de um ou outro aspecto que a Bíblia fala dele. Mas também a gente tem que lembrar que o corvo ele foi usado por Deus, porque o corvo é um animal criado pelo próprio Senhor, para levar alimento para Elias em um momento de necessidade. Verso 8. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Então aqui fala para mim o motivo que foi solta essa pomba. E não fala o motivo porque foi solto o corvo. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os seus pés, porquanto a terra ainda estava descoberta de água. E por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da sua arca. Então, como ele solta agora um pássaro que é mais delicado, não era que nem o corvo, né, que talvez fosse um pássaro mais resistente, e essa pomba ela não encontra pouso. Então, quando está falando da soltura dela, existe uma expressão idiomática dentro do texto original que ele traz para a gente uma difícil compreensão. O original, a palavra que está retratando aqui, está falando meito, que ela quer dizer no original que ele soltou um animal dele mesmo, dando a impressão para a gente que Noé ele tinha uma proximidade com esse animal. Talvez um animal que ficasse mais perto dele, talvez um animal que ele tivesse mais amor, ou mesmo um animal de estimação. Não dá para a gente saber. Por isso que essa expressão idiomática, ela fica difícil da gente compreender. A gente aqui no Brasil tem muitas expressões idiomáticas que outros povos jamais compreenderiam. Por exemplo, tá chovendo canivete. Ah, pode entrar que meu cachorro só come carne de primeira. Então, assim, são expressões que nós compreendemos e outras pessoas não. Talvez ficasse mais fácil para aquela cultura, aquele povo daquela época entender essa expressão. O animal era dele mesmo, no sentido como se tivesse saído dele. Então, a gente não entende, só conseguimos ter uma noção daquilo que ele quis dizer. Mas o que nós temos certeza? Que a proximidade de Noé com a pomba era muito diferente da que ele tinha com o corvo. O verso 10 fala pra gente: Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha de oliveira. Essa folha de oliveira é clássica de todas as eras, desde sempre, um símbolo universal da paz, que é conhecido em todo o mundo. E a gente sabe que teve o seu início aqui, a sua origem no próprio Gênesis. Então, a folha de oliveira é um símbolo de paz e também de restauração. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias para ter uma certeza mesmo, né? E novamente soltou a pomba. Só que agora ela não voltou mais. Ou seja, a terra já estava seca e tornou-se habitável para aquele animal que sentiu confiança em ficar por lá. 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundaram a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Ou seja, depois de um ano completo, as águas retornaram ao seu lugar. No 27º dia do segundo mês, a terra estava bem seca. Então ordenou Deus a Moisés. Então aqui é relatado para a gente a primeira fala, o primeiro contato de Deus com Noé depois que a porta da arca foi fechada. Pode ser que Deus estava se comunicando com Noé dentro da arca? Pode, mas como nós não temos relato bíblico e conseguimos compreender
todo o medo de Noé dentro da arca, porque ele falou assim que o Senhor lembrou-se dele, então a probabilidade dele não ter contato com Noé era muito grande. Então, depois de 1 ano, o Senhor, ele fala novamente a Noé, a voz audível muito provável. Então, Deus dá a ordem para Noé sair da arca dele com todas aquelas mesmas pessoas que ele tinha entrado. E longe de todos os perigos que podiam acontecer com eles diante de uma enchente, lógico que Deus não ia mandar eles saírem da arca com todas as águas e provavelmente aqueles milhões de corpos boiando, e tinha que esperar tudo aquilo acabar, as águas secarem. Então, do 16 ao 19, esse relato pra gente dessa possibilidade deles reiniciarem a vida fora dessa embarcação. O verso 20 traz o título para mim assim: Noé constrói um altar a Deus. O texto fala assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Então aqui vai falar para a gente da primeira menção de sacrifício, de adoração a Deus, desde a história de Caim e Abel, onde o sacrifício de adoração de Abel foi aceito e o de Caim não. Então, o texto continua falando assim: e tomou alguns animais e aves, todos puros, e lembra que a gente leu que era 7 pares de cada animal desses? Aqui está a prova que era necessária essa quantidade de animal para eles não se perderem na sua repovoação, então precisava mais uns para sacrifício e outros para procriar. Eles os ofereceu como holocausto, queimando eles sobre o altar. Então aqui a gente entende que essa prática foi perpetuada por uma linhagem de pessoas boas, de pessoas de fé, que queriam de alguma forma agradar a Deus. E o verso 21, que é o último do capítulo 8, fala pra gente assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. O que está querendo dizer pra gente aqui? O Senhor aceitou a adoração de Noé. E o Senhor declara: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o seu nascimento. E nunca mais destruirei todos os quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Então, essa promessa de não destruir a terra foi uma terrível devastação que o próprio Deus tinha feito, causada pelo dilúvio, nunca mais se repetiria e nunca mais se repetirá. Quando essa terra que nós habitamos, ela for destruída por causa dos atos de justiça, do derramar da taça, da cólera de Deus sobre a terra, porque vai precisar vir um juízo sobre aqui. Nós lemos em Apocalipse as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos. Nós vemos que a terra será, sim, destruída em grande parte e na maioria dela com acessórios, com instrumentos naturais que conduzem ao fogo, tá? Mas com água, jamais novamente. E sobre essas boas notícias vem uma má junto, que é o quê? Que o Senhor sabia da condição do nosso coração, do coração do ser humano, que não mudou. O homem, ele é inclinado para o pecado desde o seu nascimento por causa de Adão, por causa do pecado original e por causa de uma porta aberta que Adão permitiu que a santidade de toda a humanidade, que era para a gente viver livre do pecado, aproveitando das benesses do paraíso, permitiu que assim isso fosse retirado de nós. Mas nós sabemos que tudo isso é dentro de um plano de redenção perfeito do nosso Deus. O texto continua: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Essa disposição desse último versículo 22 aqui, ela vem em uma forma poética para a gente, para trazer um efeito poderoso sobre essa promessa de Deus sobre toda a humanidade. E quando essas palavras fossem perpetuadas, ensinadas de pai para filhos, de filhos para netos, eles poderiam ter uma forma melodiosa que fizesse aquilo ficar incutido na cabeça das pessoas de uma forma diferenciada. E assim, o relato da criação, antes mesmo das primeiras escritas, antes de toda forma de comunicação escrita, gravadas em cavernas ou em tábuas de pedras, que as pessoas poderiam ter. A comunicação e o ensino, eles eram feitos através da palavra. Então a Bíblia, para ela ser propagada como história antes de ser escrita, ela foi ensinada de maneira falada.